Obrigado pela tua atenção e pelo teu acompanhamento neste tutorial do Illustrator aqui na minha página do YouTube. Nesta videoaula vou trazer até vocês um recurso interessante. E esse recurso vai fazer com que a gente utilize uma ferramenta denominada ferramenta de mesclagem, que na versão em inglês é denominada ferramenta Blend Tool. E através de alguns traços que a gente desenha na nossa prancheta de trabalho, a gente vai poder fazer algumas linhas com perspectiva dinâmica na nossa área. Como é que nós vamos utilizar esse recurso? Vocês vão entender agora. Nós vamos poder utilizar qualquer uma dessas ferramentas que se encontram aqui nesse grupo de ferramentas de traços. E para esse tutorial eu vou utilizar ao menos duas dessas ferramentas. A primeira é a ferramenta caneta, ou Pencil, e a ferramenta lápis, que é a Pen Tool. Vamos ver como é que a gente faz para criar essas linhas com perspectiva dinâmica na nossa prancheta. Vamos acionar então, para o primeiro exemplo, a ferramenta caneta, clicando com o botão esquerdo sobre essa caixinha. Com ela selecionada, vocês vão poder observar que o ícone do cursor se transforma em uma pequena ponta de uma caneta. Aqui na parte superior, na barra de propriedades da ferramenta que foi acionada, eu tenho duas caixinhas no processo de seleção. Essa primeira caixinha representa o preenchimento da forma que eu vou desenhar. Repare que ele tem uma barra invertida na cor vermelha, que está dizendo aqui que o preenchimento é nulo. Nós não vamos ter preenchimento nas formas desenhadas. Na segunda caixinha, vocês vão ver que a cor que eu estou utilizando aqui é uma cor de traçado preto. Quando eu clico aqui, eu posso alterar a cor desejada. Vou manter o preto. E aqui, essa opção traçado, ou stroke na versão em inglês, eu posso definir a grossura do traçado que eu vou desenhar. Vou manter em 1 ponto. Vamos então fazer o primeiro exemplo para criarmos uma forma de linhas com perspectiva dinâmica aqui na nossa área. Então, vou criar duas linhas básicas aqui na minha prancheta. Vou criar a primeira linha no lado aqui esquerdo, clicando com o botão esquerdo com a ferramenta Pencil, que é a ferramenta caneta. Dando o primeiro clique com o botão esquerdo, vou arrastar. Repare que eu vou criando aqui uma linha, dou o segundo clique, já criei a minha linha. Se eu arrastar, ela vai continuar. Vou dar um ESC para sair e já criei o meu primeiro traço aqui na lateral esquerda da nossa prancheta. Vou criar aqui agora um segundo traço um pouquinho maior, clicando aqui em cima com a ferramenta caneta, arrastando o mouse e dando o segundo clique aqui nesse ponto. Vou dar a ferramenta ESC para sair e aqui eu tenho dois traços normais. Vamos então utilizar o primeiro entendimento, acionando a ferramenta Blend Tool, que é a ferramenta de mesclagem, que pode ser acionada com a tecla de atalho W, clicando nesse ícone aqui, que é o ícone que representa a ferramenta Blend Tool ou ferramenta de mesclagem. Clico com o botão esquerdo, posso usar a tecla de atalho W se eu quiser. Repare que o meu cursor ele se transforma agora em um ícone, em forma de um quadradinho como se estivesse emitindo partículas. Traduzindo ou sintetizando, parece um cometa quadrado. E com essa ferramenta acionada, a Blend Tool, eu vou dar um clique com o botão esquerdo na primeira linha que eu desenhei com a ferramenta caneta. Quando eu clico nela, nada vai acontecer. Porém, quando eu encostar o cursor na segunda linha e clicar com o botão esquerdo, vocês vão poder acompanhar que houve a transformação do primeiro traço para o segundo traço e criou uma coletânea de subtraços entre um ponto e o outro, dando uma forma interessante aqui, como se fossem linhas com perspectiva dinâmica. A quantidade de complementos que estão aqui entre o primeiro traço criado e o segundo traço, quando eu acionei a transformação pela Blend Tool, ela pode ser controlada quando nós clicamos agora na caixinha da ferramenta Blend Tool duas vezes. Repare que abre-se aqui uma pequena caixa, que é a caixa de opções de mesclagem, ou a Options Blend, né? E aqui em Spacement ou espaçamento, nessa caixinha, se nós clicarmos e abrirmos, nós vamos ter três funções aqui. A primeira é de cor suave,
A do meio, etapas especificadas. E a última, distâncias especificadas. Quando eu clico na do meio, eu vou reparar que aqui tem uma caixinha, que é a caixinha onde eu tenho controle informando a quantidade de subobjetos que eu vou criar durante a transformação da ferramenta Blend de um primeiro traço para o segundo traço. Eu estou dizendo que aqui eu tenho 88 subformas que serão criadas desse primeiro traço até o segundo. Então, eu tenho 88 tracinhos criados aqui de um ponto ao outro. Se eu vier nessa caixinha aqui, diminuir o valor para 6, clicar a tecla Tab, vocês vão poder observar que quando eu clico na opção Visualizar, aquela quantidade de subobjetos criados na transformação entre o primeiro traço e o segundo com a ferramenta Blend Tool diminuiu para 6 subtraços entre um e o outro. Então é a partir dessa caixinha que a gente controla a quantidade de traços entre a primeira forma desenhada e a segunda. Se eu aumentar aqui para 60, der o Tab, eu vou reparar que eu crio uma transformação entre o primeiro traço e o segundo com 60 subformas entre uma e a outra, acionando o uso da ferramenta de mesclagem. Se eu der um OK, eu já fiz uma primeira transformação aqui, básica, com essa ferramenta caneta. Digamos que eu queira agora me utilizar da ferramenta Lápis. Clico sobre a mesma, ela pode ser acionada com a tecla de atalho N de navio. E aqui eu vou fazer uma primeira linha aqui com a ferramenta, mais ou menos nesse sentido. Eu vou fazer um traço mais ou menos aqui desajeitado. Vou clicar na ferramenta de seleção, clicar fora. E aqui eu tenho outros dois tracinhos que eu criei, desta vez com a ferramenta Lápis. Vamos agora então aplicar o efeito de transformação utilizando a ferramenta Blend Tool, clicando nesse primeiro traço e clicando no segundo. Então eu venho aqui na lateral esquerda, clico na ferramenta Blend Tool, que é a ferramenta de mesclagem, que pode ser acionada com a tecla W. O meu cursor se transforma naquele cometa quadrado. Vou clicar no primeiro traço, não aconteceu nada, e vou clicar no segundo. E quando eu clicar no segundo, vocês vão perceber que aqui, neste momento, a transformação foi quase que vaga. Por quê? Porque eu só tive uma subforma criada entre o primeiro traço onde eu acionei a ferramenta Blend e o segundo traço onde eu finalizei com a ferramenta Blend. Foi criado esse subtraço, que é o processo de transformação desse para esse, justamente cria essa subforma aqui. Por que, Luciano, que ele me deu esse efeito aqui e não me deu esse que aconteceu aqui na lateral esquerda? Simples. Nós vamos selecionar essas linhas, segurando com a ferramenta de seleção, arrastando. Repare que eu selecionei somente elas. E aqui na caixinha Blend Tool, vamos dar novamente 2 cliques para acionar a caixa de opção de mesclagem. E na opção que vimos aí anteriormente, onde tem o Spacement ou espaçamento, clicamos na caixinha. Vamos buscar aquela opção Etapas Especificadas. Clicamos com o botão esquerdo. Nós vamos perceber que na caixinha o valor atribuído às etapas especificadas é 1. Por isso que ela só criou uma subforma entre o primeiro traço e o segundo traço. Se nós aumentarmos essa quantidade para 60 e clicarmos em visualizar aqui embaixo, vocês vão perceber que eu fiz aqui uma nova forma entre o uso dos 2 traços e criei uma perspectiva de linhas dinâmicas aqui na minha prancheta de trabalho. Se eu der o OK, já fiz a transformação. Posso utilizar a ferramenta de seleção. Eu posso usar com a tecla V, aumentar essa transformação, alargar. E com a ferramenta de seleção direta, vocês podem perceber que eu tenho aqui pequenos pontinhos, que são os pontos de âncoras, que são as vértices, né? Nós podemos clicar com a ferramenta de seleção direta, que pode ser acionada com a tecla A,
E essa ferramenta permite que a gente trabalhe diretamente em cada vértice dessa aqui, clicando unicamente sobre cada uma, e podemos alterar, deslocando, clicando as suas guias para transformar mais ainda aquele traço, que é o segundo, e aí vamos dando novas formas ao traço desejado. Com a ferramenta de seleção direta, o que eu posso fazer é modificar o dimensionamento da minha imagem que eu criei com esse recurso. Vamos agora utilizar novamente o recurso de transformação. Dessa vez, vamos utilizar pelo menos 3 traços. Nós podemos utilizar 2 ou mais traços dentro dessa nossa experiência. Vamos acionar novamente a ferramenta lápis com a tecla N. Vamos desenhar um traço, mas antes de desenhar esse traço, eu vou aqui na caixinha superior na barra de propriedades, modificar a cor do meu traço. Em vez de usar a cor preta, eu vou usar a cor vermelha. Clico, eu vou perceber aqui, e aqui na caixinha de traços, na lateral esquerda, que o meu traço definido é o traço vermelho. Então, quando eu fizer um desenho aqui, qualquer, fazer um desenho aqui, um traçado, essa linha vai ser desenhada na cor vermelha. Por ela estar muito fina, clicar aqui fora com a ferramenta de seleção, eu não vou perceber ela de forma bem definida. Mas eu posso ver que ela está com uma cor vermelha no seu traçado. Vou novamente acionar a ferramenta lápis para criar um segundo traço. E vou criar esse traço aqui. Esse traço, por padrão, ele vai ser feito na cor atribuída ao traço anterior. Então, como ele é estacionado no momento que eu fiz aqui na minha área, repare que ele está com os pontos de âncoras aparecendo, eu posso alterar a cor, venho aqui nessa caixinha de cores, e vou colocá-lo com a cor verde. Com a ferramenta de seleção, vou clicar aqui fora e vou perceber que eu já criei um traço vermelho e um traço na cor verde. E para finalizar essa exemplificação, eu vou criar o meu terceiro traço. Eu vou criar um traço mais ou menos dessa forma. E esse traço ele vai manter a cor verde do último preenchimento. Eu venho aqui na caixa superior e vou alterar a cor dele para uma cor azul. Quando acionar a minha ferramenta de seleção, eu vou poder perceber que eu tenho, olha, um traço vermelho, um traço verde e um traço azul. 3 cores de traços definidas nessa parte superior aqui. Vamos então agora acionar a nossa Blend Tool. E quando eu aciono a Blend Tool, eu tenho aquele cursor em forma daquele cometinha quadrado. Vou clicar no primeiro desenho, vou clicar nesse aqui, nesse primeiro traço. Não vai acontecer nada. Porém, quando eu clicar no segundo aqui embaixo, no botão esquerdo do mouse, repare que ele já criou uma transformação. E quando eu clico agora na terceira linha, eu faço também o mesmo processo da segunda linha para a terceira que eu desenhei. Se eu selecionar agora com a ferramenta de seleção, eu posso vir aqui na caixa ferramenta Blend Tool, dar 2 cliques, abro a caixa de opções de mesclagem, naquela linha de espaçamento, eu vou buscar as etapas especificadas. Repare que eu mantive aqui 254, na verdade eu utilizei dessa vez. Se eu modificar esse valor aqui para 12, der um OK, ou clicar aqui em visualizar, eu vou perceber que aquela transformação, o que ela fez foi o seguinte, criou 12 subformas de transformação entre a primeira e a segunda linha que eu acionei com a ferramenta Blend, e criou mais 12 subformas entre a segunda linha e a terceira que eu desenhei, utilizando também o terceiro ponto da ferramenta Blend. Se eu aumento aqui para 60 e clicar Tab, eu vou perceber que eu faço uma transformação e crio uma forma interessante aqui com a ferramenta. Vou dar OK para acioná-la e aqui com a ferramenta de seleção posso aumentar, arrastar e com a ferramenta de seleção direta, eu posso clicar com a tecla A, posso clicar nos pontinhos aqui, segurá-los com o botão esquerdo, colocá-los em outros pontos e vou modificando as formas da terceira linha que eu desenhei aqui na minha área. E assim, pessoal, eu tenho como ir fazendo essas linhas com perspectiva dinâmica, que pode ser utilizado com finalidade, de pano de fundo para os nossos projetos aí na nossa área de trabalho. Vocês podem usar esses recursos com
duas ou mais linhas ou mais traços. Vocês podem utilizar traços, formas. Então, utilize as ferramentas que permitem criar formas e traços e façam testes utilizando a Blend Tool para criar esses efeitos que são interessantíssimos aqui na prancheta de trabalho. Até a próxima e bom proveito aí dessas noções. Um abraço.